Opa pessoal, eu vou mostrar agora a vocês da saúde bucal como é que a gente vai fazer o cálculo de monitoramento dos indicadores. Esses indicadores eles estão aqui nessa planilha de uma forma bem simples. A própria planilha já calcula as metas que a gente tem que cumprir em cada indicador, o máximo de procedimentos e o mínimo. Tudo feito uma projeção em cima do que o PMAC quer, dos indicadores e de quais parâmetros ele pede para que sejam cumpridos, certo? Então a saúde bucal ela é bem simples, só são 3 informações que a gente vai colocar, que são essas 3 aqui de cima. A gente vai buscá-la nos relatórios. Eu vou ensinar vocês como a gente busca essas informações no relatório. Essas informações vão gerar os indicadores que estão aqui embaixo. São 3 indicadores e esses indicadores eles vão ser acompanhados aqui por essa parte da planilha, certo? E aqui a gente compara se a gente chegou próximo à nossa meta e qual seria o parâmetro ideal entre o mínimo e o máximo. O ideal é que a gente fique com o valor do nosso indicador dentro desse parâmetro de mínimo e máximo. Então são 3 indicadores que são criados: a cobertura de primeira consulta odontológica programática, certo? Então o Ministério preconiza que a gente tenha um equilíbrio entre essa primeira consulta odontológica programática e a razão entre o tratamento concluído e primeira consulta odontológica programática. Então não adianta a gente ter um excesso de primeira consulta odontológica programática se isso não tem um equilíbrio com o tratamento concluído. Isso vai mostrar que vai revelar que o serviço, na verdade, ele está só marcando ali a primeira consulta odontológica programática e não garante ao paciente a continuidade do tratamento. E não é isso que a gente tem que fazer dentro da atenção básica. Pelo contrário, a atenção básica ela tem que ser resolutiva e ela tem que dar continuidade ao tratamento até conseguir sanar todos os problemas daquela pessoa. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um exemplo do PSF5, que tem uma população. Vocês vão ter que alimentar a população da sua unidade aqui, tá certo? Em cima dessa população é calculado, já vai sair aqui automaticamente a meta, o máximo e o mínimo. Então o ideal para uma população de 1.700 habitantes, que é o PSF5, é que o número de tratamentos concluídos pelo cirurgião dentista nessa unidade seja em torno de 39 por mês, tá certo? Então o PMAC vai fazer o monitoramento nesses meses de setembro, outubro e novembro. Então é interessante que a gente bata essas metas, principalmente dentro desses 3 meses. Ele vai buscar essas informações lá num PEC eletrônico, ou seja, o que foi transmitido para o Ministério da Saúde. Só vai valer o que foi alimentado no sistema. O número de primeiras consultas odontológicas programáticas. Então o ideal para essa população é que a gente tenha em torno de 53 consultas odontológicas programáticas naquele mês. E a quantidade de serviços ofertados em saúde bucal. Essa quantidade de serviços ofertados em saúde bucal vai dar esse indicador, percentual de serviços ofertados pela equipe de saúde bucal. Que serviços são esses? Então são aqueles procedimentos que a gente alimenta no final do tratamento. Então a gente tem que incluir esses serviços e aí a gente faz uma contagem. Quantos dos serviços ofertados, que é uma média de 25 da saúde bucal, então quantas vezes naquele mês apareceu, por exemplo, pelo menos uma ação e serviço de aplicação tópica de flúor, ou quantas vezes pelo menos apareceu aí uma coleta de exame com finalidade epidemiológica. Então vão ser 3 dados que a gente vai precisar para preencher essa planilha. Então, como a gente está concluindo aqui a 3ª semana, por exemplo, do mês de agosto, a gente vai alimentar hoje a planilha com que tem aqui, ó, 3ª semana. Vocês vão fazer esse monitoramento na 1ª semana de setembro, 2ª de setembro, 3ª de setembro e aí por diante durante todos esses meses. Quando encerrar o mês de setembro, vocês vão preencher a coluna de setembro. Quando a gente encerrar o mês de agosto, a gente vai preencher a coluna de agosto. Então, aqui a gente vai ter uma proporção exata, uma proporção para aquela semana, certo? E o do mês, ele vem para cá. Então, eu vou ensinar vocês a entrar nos relatórios e aí a gente conseguir
visualizar esses dados. O primeiro relatório que vocês vão precisar vai ser o relatório de atendimento. Modifiquem a data para o valor aproximado. Como a gente vai buscar aqui para a terceira semana de agosto, a gente tem que colocar aí até o dia 25, que foi o último dia útil de agosto, e aí a gente vai buscar o relatório nesse prazo. Você vai digitar o nome da unidade e o nome do profissional. Então, aqui a gente coloca unidade e o nome do profissional. E aqui a gente clica em imprimir. E aí vai sair o relatório. Então aqui a gente vai olhar nessa parte da odontologia, consulta odontológica, quantas primeiras consultas odontológicas programáticas tivemos. Então esse PSF teve 33 consultas odontológicas programáticas nesse mês de agosto. Então aqui a gente vai alimentar na planilha número de primeiras consultas odontológicas programáticas, 33. Onde é que nós vamos encontrar o dado sobre tratamento concluído? A gente vai encontrar isso em um relatório diferente. É o relatório de conduta. Vocês vão entrar aqui da mesma forma, organiza a data para o dia e mês correto, então, 26, seleciona unidade, coloca em imprimir, vai aparecer aqui o PDF. Então, quantos tratamentos concluídos foram realizados nessa unidade no mês de agosto? 5 tratamentos concluídos. A gente vai e coloca aqui tratamentos concluídos 5, certo? E quantos procedimentos, agora tipos de procedimentos realizados? Vamos lá olhar como são os tipos de procedimentos. Para verificar os tipos de procedimentos, você abre o relatório de procedimentos. A gente seleciona a data também e vai aparecer só os procedimentos da saúde bucal. E aqui a gente vai contar quantos procedimentos em saúde bucal foram realizados nessa cartela. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então essa unidade realizou 11 atendimentos até agora na primeira semana de agosto de saúde bucal. E aí a gente, depois que preencheu essas 3 partezinhas, vocês vão ter aqui o resultado dos indicadores. Então, como foi a cobertura de primeira consulta odontológica? Foi um valor de 2,5. Ela está dentro do mínimo e do máximo. Nosso mínimo e máximo seria 2,5 e 4. No caso, para bater a meta, quanto chegasse mais perto de 3 seria melhor. Então, quanto mais perto de 3 seria melhor. Onde é que a meta ainda tem uma certa dificuldade? É exatamente essa relação do tratamento concluído e primeira consulta odontológica que a gente tem que fazer o equilíbrio. Então, aqui só deu 0,15. Então, o valor deveria ficar no mínimo entre 0,60 e 0,90. E a meta deveria ser 0,80. Então, se a gente diminuir um pouco a quantidade de número de tratamentos novos e aumentar a quantidade de tratamentos concluídos, a gente vai ter um resultado nesse indicador dessa razão de tratamento concluído em primeira consulta odontológica melhor. E com relação ao percentual de serviços, o percentual de serviços deveria ficar entre 60% e 100%. Nossa meta aí é chegar a 70% para ter um indicador ótimo. Então a gente chegou aqui em 44%. Então quanto mais diversificar a quantidade de serviços para a nossa população, melhor. Espero que vocês tenham entendido. Vamos trabalhar para a gente regularizar essas divergências e se preparar para esses 3 meses e isso ajudar a gente a guiar para a gente continuar fazendo um bom trabalho.